E aí, turma, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o professor Josiel e na aula de hoje vamos conversar sobre o rio Piratini, sua geografia e suas relações com os alagamentos no Rio Grande do Sul. Pois bem, pessoal, o rio Piratini ele vai nascer na região do município de Pinheiro Machado e ele vai desaguar então lá no canal São Gonçalo. Ele vai nascer nessa área aqui que a gente denomina de escudo sul-rio-grandense, uma área de relevo com rochas bastante antigas e alteradas. Eu encontro aqui desde rochas vulcânicas intrusivas, o tal do granito, e rochas metamórficas. Bom, o que nós vamos encontrar na região do escudo? A gente vai encontrar uma região de relevo que vai apresentar certa declividade. A gente vai encontrar uma presença não tão exuberante de vegetação em alguns pontos. A gente vai encontrar alguns locais onde o pampa predomina. O rio Piratini, assim como outros rios que a gente já estudou, ele vai trabalhar o relevo, ele vai modificar e ele vai seguir o seu caminho como o relevo obriga, tendo em alguns momentos algumas curvas, ou seja, os meandros, e o que é muito comum nessa região é ter muitos bancos de areia ao longo dos rios. O rio Piratini, como vocês podem ver aí no princípio, ele está compartilhando espaço com o espaço rural. Então eu vou ter pecuária, eu vou ter agricultura. Essa área do escudo sul-rio-grandense sempre foi muito utilizada para a extração de minérios. Então, na região do rio Piratini, nós vamos ter algumas atividades ligadas à mineração. É um rio que vai ter vegetação preservada em alguns pontos, em outros pontos não vai ter, porque ela simplesmente não existe. Existe outro tipo de vegetação, um campo mais plano, um campo com vegetação rasteira. Olhando mais distante, a gente percebe que este rio, assim como os outros rios, vai aumentando o seu fluxo de água a partir do momento que recebe afluentes. Outro detalhe, em muitas áreas, como vocês podem observar, vai formando espécie de galerias, ou seja, matas ao longo de suas margens. Por que que forma uma galeria? Porque eu vou encontrando essa vegetação ao longo do rio e quando eu me afasto das margens dele, eu não tenho mais a mata. Eu tenho às vezes um pampa ou uma área muito desmatada. Então, essa característica típica de rios na região do pampa mostra essa identidade única que é intensificada a partir do momento que eu tenho o desmatamento. E novamente, quando a gente pensar no estudo rural, a gente tem que recapitular que esse rio, quando ele sai do seu leito, assim como qualquer outro rio, ele leva para as suas margens sedimentos que vão contribuir com a sua fertilidade. E nisso eu vou ter uma área onde uma vegetação vai florescer, vai nascer e vai se dar bem. E essas áreas serão muito utilizadas para a agricultura, para a pecuária e também para esse tipo de coisa aqui que a gente já viu em muitos vídeos, a silvicultura, que é a prática de plantar árvores, geralmente exóticas, com crescimento rápido. Rápido por quê? Suga muita água do solo e perto do rio tem a vida facilitada visto a grande quantidade de umidade. Enfim, pensar em alagamentos no rio Piratini é pensar mais perto da sua foz, que vai ser lá o canal São Gonçalo, que liga a Lagoa Mirim à Laguna dos Patos. Fora isso, eu vou encontrando um relevo com ondulações, uma área pouco habitada, predomínio de agricultura e pecuária, áreas de silvicultura, como vocês podem acompanhar, muita silvicultura. A gente tem que lembrar que é uma área propícia à mineração devido à antiguidade de suas rochas. E aqui a gente ainda pode perceber a existência dos bancos de areia.
E por fim, a gente vai chegar em 2 municípios que sofrem muito com as inundações provenientes da elevação do nível do rio Piratini, que é o município de Cerrito e o município de Pedro Osório, que inclusive agora no final de setembro teve muitas chuvas na região sul do Rio Grande do Sul, e um dos rios que elevou seu nível foi o rio Piratini, causando transtornos em Cerrito e Pedro Osório. Quando a gente diz esses alagamentos, a gente está se referindo aos de agora, fora aqueles que ocorreram lá no período entre abril e maio. Então, tem áreas do Rio Grande do Sul que sofreram alagamentos antes daquela grande catástrofe e agora mais recentemente. Saindo de Pedro Osório e Cerrito, a gente já percebe uma presença muito grande de mata ciliar até certo ponto, compartilhando espaço então com o espaço rural. Vejam que Pedro Osório e Cerrito sofrem com os alagamentos devido à sua proximidade no sentido de parte urbana, a parte onde a maioria da população destes municípios está concentrada. Depois ele vai seguir o seu caminho, o rio Piratini, e o que vai acontecendo que a gente pode perceber? A gente percebe um rio que vai ficando cada vez mais plano, em áreas mais baixas. Isso vai possibilitar que ele faça mais curvas, os tais dos meandros, mude de lugar com mais frequência, como a gente pode perceber aqui via satélite. A gente consegue perceber quanto um rio já saiu de um lugar para o outro, quanto ele já abandonou meandros. Isso é bem comum em rios de baixa altitude. Isso acaba criando áreas muito propícias a se tornarem banhados. Então, o rio Piratini finalmente ele vai chegar na sua foz, que vai ser o canal São Gonçalo, que vai transportar a sua água até a Laguna dos Patos e encerrar a sua jornada finalmente no Oceano Atlântico. Certo, galera? Um forte abraço, se inscreve no canal e até a próxima aula.